Glória a Deus. Vamos lá então. Semana passada nós tivemos uma folga, né? Nós vamos dar continuidade. Estava falando aqui antes de nós iniciarmos a reunião. Vamos ver se é possível a gente fazer capítulo 3 e capítulo 4. Aulas passadas nós falamos desde lá do princípio, né? Começamos lá em Gênesis, só para recordar aqueles que perderam essas aulas. Falamos desde lá do princípio, todo o plano do Senhor a partir, né? Quem lembra aqui do primeiro versículo de Gênesis 1, onde nós já conseguimos ver os planos do Senhor para nós, aonde que naquele versículo ele aponta para a centralidade em Levítico. Vimos também Levítico capítulo 1, falando do holocausto, onde que ele vai falar sobre a entrega do animal, a queima da carne. Levítico capítulo 2, nós vimos também falando sobre a oferta dos frutos da terra, ou manjares, simbolizando então a alma. Amém? E hoje nós vamos falar de Levítico capítulo 3, que é a oferta de paz, ou como dizem em hebraico, a oferta de Shelamim. E como vocês vêm observando aqui, Levítico ele tem muitos símbolos, muito apontamentos, e aqui não é diferente. Levítico ele tem não digo um sistema, mas ele tem é, um princípio, que é a ordem dessas ofertas. Essa oferta de paz, ela não poderia ser entregue se antes não fosse entregue essa oferta de manjares, que é a oferta do capítulo 2. E a oferta de manjares também não poderia ser entregue se antes não tivesse a oferta de holocausto do capítulo 1. Então, elas estão interligadas, todas essas ofertas. Então, primeiro nós tivemos a oferta de holocausto, depois a oferta de manjares, e depois, então, nós tivemos essa oferta de paz, a oferta de Shelamim. Então, não pode ter uma oferta de paz onde não houve uma oferta de manjares. E também não pode ter uma oferta de manjares aonde não teve uma oferta de holocausto. Amém? Ela segue essa ordem. E depois nós vamos entender aqui o porquê que o Senhor fez assim. Irmãos, tudo isso aqui são detalhes importantes para que a gente identifique cada vez mais o plano do Senhor. Como o plano do Senhor está em tudo. Em tudo que você olhar nas Escrituras, você vê os planos do Senhor. Você vê sinalizando para os planos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele vai começar dizendo assim, versículo 1. E se a sua oblação, né? Se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, se ele oferecer um rebanho, seja macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e matará na porta do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão e os sacerdotes aspergirão o sangue sobre e ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício das ofertas de paz uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. A gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha e os dois rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre o lado, e o redenho que está sobre o fígado. Com os rins ele tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do sacrifício queimado que está sobre a lenha, que está no fogo. Isto é uma oferta feita por fogo de cheiro suave. Amém? Vamos abrir lá em Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Ele diz assim: portanto, sendo justificado pela fé, algumas versões vai dizer assim, portanto, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse termo aqui, portanto, sendo ou tendo sido justificado, é interessante nós entender uma coisa, é algo que já aconteceu.
Você já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador? Se você já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, isso já é uma realidade na sua vida. Então você já tem paz com Deus. Abra lá comigo também em Colossenses. Colossenses capítulo 3, 12 a 15. Ele vai dizer assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas essas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. Agora, olha o que o Senhor está nos mostrando aqui, o que o apóstolo Paulo está dando de direção. Especificamente aqui nesse versículo 15, ele está dizendo que, e a paz de Deus domine em vossos corações. Quando nós falamos aqui domine, ele está falando assim de dominar ou exercer governo sobre nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a paz de Deus domine sobre vós, sobre os vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e ser desagradecidos. Então, o que ele está dizendo? Olha, primeiro, tem um corpo aí, e vocês foram chamados para esse corpo. E sobre este corpo tem a paz. Então, estando nesse corpo, a paz vai dominar sobre vocês. Ela precisa dominar no seu coração. E mais, seja agradecido por ter sido chamado para esse corpo, porque através desse chamado para estar nesse corpo, você obtém a paz. E é isso que ele está falando. Por isso que você vai ver as saudações, graça e paz, né? A paz de Deus. Por quê? Porque quando a gente saúda as pessoas, teoricamente, na verdade, era para que a gente trouxesse à memória essas ofertas. Porque Cristo, ele foi todas essas ofertas, o nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver isso aqui. Então, estando nesse corpo, nós temos paz com Deus. Mas só temos paz estando nele. Por isso que ele diz assim, que essa paz que tem através do corpo de Jesus domine os vossos corações. Ou seja, essa paz do Senhor, ela deveria exercer um governo sobre as nossas vidas. E nós vamos depois entender o porquê que é necessário que essa paz, ela governe, domine sobre a nossa vida. Amém? João, João capítulo 20. João capítulo 20. Nós vamos ver essas saudações aí do Senhor. Quando os discípulos estavam reunidos, versículo 19. E o Senhor, a casa toda fechada, os discípulos reunidos, e o Senhor chega e diz assim para eles. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos de seu lado. Então os discípulos lhe alegaram ao verem o Senhor. Então disse Jesus, 21. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. O que ele está trazendo aqui à memória deles? Que as ofertas foram entregues. A oferta foi entregue ao Senhor e o Senhor recebeu. E o Senhor recebendo essa oferta, o Senhor respondeu com paz, ou com a shalom. A shalom, a paz, por isso que precisa ter essa ordem das ofertas. A paz de Deus, a shalom do Eterno para conosco, é uma resposta dele mediante a entrega que foi feita. Agora, vamos lá em Efésios, nós vamos ver outra saudação, da mesma forma. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Perdão, versículo 2. Ele vai dizer assim, ó, graça seja a vós e paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa saudação que ele faz, graça e paz, é trazendo à memória. Por quê? Quem é a graça? De quem que nós recebemos essa graça? Através de quem que nós recebemos um favor imerecido?
através de Cristo. Então, através dessa oferta da graça, que é um favor imerecido, nós obtivemos essa paz de Deus. Então, toda vez que alguém te saudar, graça e paz, a paz do Senhor, é o irmão te trazendo a memória da oferta foi entregue pelas nossas vidas. E a paz do eterno que domina no seu coração é uma resposta confirmando que o Senhor recebeu essa oferta. Amém? Agora, olha só, eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque a dinâmica aqui do capítulo 3, irmãos, vai ser a mesma, tá? Vai se tratar aqui da oferta, mas é uma oferta de paz. Mas eu quero. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar o quadro. Tinha feito um desenho aqui. E agora? Vocês estão conseguindo enxergar? Estão? Amém. Olha só, para a gente entender um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa. Para nós entender um pouquinho a dinâmica. Olha só. Aqui nós temos um homenzinho. Fiz um desenho de um homenzinho aqui básico. Para a gente entender como se fosse tanto Cristo como a gente. Mas vamos entender primeiro. Nós temos lá no Levítico capítulo 1, nós temos o quê? O animal, que simboliza Cristo. Amém? Na nova aliança, nós temos quem? Nós. Lembra Romanos capítulo 12, versículo 2? Irmãos, apresentei os vossos corpos, olha só, os corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, veja só, uma vez que esse animal ele é entregue, aqui eu coloquei aqui o altar, lembra do altar de holocausto? Capítulo 1, aquela grelha churrasqueira, você colocava o animal aqui em cima e queimava e subia fumacinha, ou seja, o cheiro agradável a Deus. Amém? Isso se tratando do corpo físico, o animal. Nós temos agora capítulo 2, que são os frutos da terra, os manjares. Lembra que nós lemos semana retrasada, onde que o Senhor ele se apresenta e fala que a semente, né, se a semente não cair na terra e não morrer, ela fica sozinha, mas se ela cai na terra e morre, ela dá muitos frutos? Então ele se colocou como semente. Ou seja, a semente cai na terra, pó da terra e gera o quê? Frutos. Esses frutos, frutos da terra, são os manjares de Levítico capítulo 2. O que que eram as ofertas do capítulo 2? A fina flor de farinha, todos os frutos da terra. Amém? Agora olha só, na antiga aliança, nós tínhamos os frutos da terra, e na nova aliança? Se trata da alma, lembra? Capítulo 1 fala do corpo, capítulo 2 fala da alma. Então veja só, a nossa alma morrendo, ela vai gerar frutos. E com a morte da alma, esses frutos são frutos do quê? Frutos da terra. Por quê? O homem, ele não veio do pó da terra? Então esses frutos, sendo os frutos da terra, quando você mata a sua alma, você lança esses frutos sobre o altar. Ele também vai queimar e vai subir com um cheiro suave ao Senhor. Em resposta à entrega do seu corpo e dos frutos gerados através da morte da sua alma, o Senhor responde com paz. Então, essa é a ordem. Você entrega o seu corpo como sacrifício vivo. Você mata a sua alma, através de mortificar a sua alma, gera frutos. Esses frutos são apresentados diante do Senhor, aonde ele cheira com perfume suave. Em resposta, você tem a paz. E quando você olha para a antiga aliança, nós temos a lei. E nós sabemos que não teve outro que conseguiu cumprir com a lei a não ser o Cristo, a não ser Jesus. Então, uma vez que você cumpre com toda a lei, você obtém a paz. Como só Cristo cumpriu com toda a lei, a paz está em Cristo. Por isso que, quando nós estamos em Cristo, nós temos paz. Por quê? Porque estando em Cristo, nós cumprimos toda a lei. Amém? Deixa eu ver aqui, tinha uns textos aqui para abrir.
Acho que está em Romanos. Eu esqueci aqui de anotar. Romanos capítulo 5. Mas eu vou trazer isso aqui mais tarde, tá, irmãos? Vamos seguir aqui, depois eu vou trazer aqui no capítulo 4. Nós vamos falar do capítulo 4. Amém? Então, essa é a dinâmica. Por isso, dá ordem. Entrega-se o corpo físico, entrega-se a alma. Uma vez que você entregou esses dois no altar do Senhor, o Senhor cheira, né, essa entrega e devolve com paz. Irmãos, o Senhor Jesus, ele fez e foi essas ofertas. Porque ele entregou o seu corpo. Ele disse assim: ninguém toma minha vida, ninguém toma meu corpo, eu a dou, eu a entrego. Então ele já veio com esse propósito de entregar o seu corpo como um sacrifício. E quando que ele entrega a sua alma? Na cruz ele diz, né, que ele está entregando a sua alma. Porém, a entrega da sua alma foi muito antes disso. Quando ele diz: Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja, quando ele veio e fez a vontade do Pai que o enviou, obedecendo o Pai, ele gerou frutos. Então, Deus olha para aquilo que Jesus fez, que foi entregar o seu corpo, e para o resultado de ele entregar a sua vontade, dizer: Eu não vim fazer minha vontade, é a vontade do Pai. Então, a entrega do corpo e a entrega da sua alma em cima do altar do Senhor agradou a Deus, agradou o Pai. E ele respondeu com a paz, com a shalom. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, isso aqui, essa paz, né, ela tem que ser uma realidade. A questão é que, a questão é que muitos de nós, talvez, como nós falamos semana passada, né, que nós precisamos talvez atualizar algumas palavras, algumas formas de olhar para as Escrituras e para o significado de algumas passagens. Porque quando nós falamos de paz, muitas vezes na nossa cabeça nós temos que a paz é a ausência de problemas. Mas não. A paz que o Senhor está falando, se referindo aqui, irmãos, tem a ver com a eternidade. Até porque toda essa obra, tudo isso que foi feito, tem a ver com a eternidade. Se nós fôssemos resumir, tem a ver com ter vida eterna ou não ter vida eterna. Resumidamente é isso. É de uma forma bem reduzida, bem, né, simples. Ter vida eterna e não ter vida eterna. O porquê que nós temos a paz e a shalom do eterno? É porque nós já temos essa vida eterna. Ainda que eu perca esse corpo, ainda que esse corpo morra, eu ainda continuo vivo em Cristo. Então, é dessa paz que ele está falando, que embora eu esteja com tribulações, passando às vezes por algum tipo de necessidade, eu tenho essa segurança que, independente do que aconteça comigo nesse tempo, a eternidade não muda para mim. Ela já está garantida. Então, eu consigo viver esse tempo seguro. Agora, como que vive uma pessoa que não tem a certeza, a segurança no porvir em Cristo? A pessoa que, como diz as Escrituras, eu não vim para condenar o mundo, mas que o mundo pudesse ser salvo através de mim. Aquele que não crê em mim já está condenado. Ou seja, irmãos, aquele que não está em Cristo, ele não tem a paz, ele não tem a shalom. Por quê? Porque a eternidade dele não será com Cristo, não será com o eterno. Então é disso que se trata essa paz. Pode estar um turbilhão na nossa vida, mas sabemos que tudo está garantido. Amém? Então que essa paz, que essa shalom, que essa plenitude do Senhor, ela possa governar as nossas vidas em tudo, em todas as áreas. E mais, depois adiante eu quero trazer mais um pouco a respeito disso, da importância de você ter essa paz, essa shalom. Por quê? Lembra que nós falamos aqui que quando você vai entregar esse animal para um sacrifício, você entrega o animal, o sacerdote ele vai analisar o animal, vendo se o animal está perfeito, você ia impor as mãos sobre o animal
ia haver uma identificação com o animal. O animal que era sem culpa e sem defeito ia transferir esse favor para você e o seu pecado era transferido para o animal. O animal você ia lá e sacrificava e você saía com o favor de Deus. Então, nessa identificação, nessa imposição de mãos, você se identificava e transferia o pecado. Agora, vocês perceberam que nesse capítulo 3, quando a oferta é de paz, vocês repararam que o animal que é entregue aqui, agora ele pode ser tanto macho quanto fêmea? Só vocês lerem aqui, agora pode ser macho e fêmea, antes era só macho. Capítulo 1 e capítulo 2, era macho, simbolizando o quê? A força. Agora pode ser macho e fêmea. E o que simboliza macho e fêmea? Reprodução, multiplicação. E por que que é importante a gente analisar esses detalhes? Do macho e a fêmea simbolizar aqui a multiplicação. Porque uma vez que você recebe essa paz do Senhor, o que se espera de você é justamente isso: você multiplicar essa paz. E como que você faz isso? Lembra que antes você tinha o pecado? Você estava em pecado e você tinha que impor as mãos sobre o animal para lançar os seus pecados sobre o animal. E você saía com um favor. Agora, quando você for impor as mãos sobre alguém, você não transfere o pecado, você transfere a paz. Você comunica com os irmãos a paz do eterno. Você está multiplicando, levando para outras pessoas. Ou seja, a pessoa que não recebeu a Cristo, você comunica, se identifica com essa pessoa, levando paz para essa pessoa. E você que agora é corpo de Cristo, já não é mais você que vive, mas você é o corpo de Cristo, os pecados dessa pessoa, né? Entenda bem, é como se os pecados dessa pessoa viessem para você, mas não você, pessoa, para Cristo, porque agora você é um membro do corpo. Então, não olhe para você como você. Entenda isso. Olhe para você sendo Cristo. E quando você impõe as mãos, é uma troca. É a pessoa entendendo Cristo na sua vida, dizendo assim: agora, o que tem de Cristo eu comunico com você, e o que tinha de pecado vem para Cristo porque já foi pago. Essa é a multiplicação. Essa é a identificação. É o que se espera de nós. Amém? Então, sim, são detalhezinhos nas Escrituras que nós vamos vendo que tudo comunica a obra perfeita, perfeita do Senhor. Exatamente, são pequenos cristos, né? Pequenos cristãos. Amém? O que que é isso, irmãos? É a continuidade da obra do Senhor na terra. O Senhor, ele foi, mas deixou o seu corpo trabalhando na terra. Por isso que ele diz: o meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Como é que o Senhor trabalha até hoje? Através do seu corpo, seus membros. E nós, como membros, vamos fazer isso, levar essa paz que nós recebemos agora para aqueles irmãos que não receberam. Ah, mas e quando eu oro para um irmão que já é crente, para um cristão, que eu estou impondo as mãos sobre um irmão que já é crente? É simples. Talvez esse irmão, ele não chegou nesse entendimento que você tem. E você vai trazer esse irmão para esse ambiente de paz. Você vai comunicar para que esse irmão venha para esse ambiente e ele entenda esse ambiente de paz. Por isso, irmãos, que é muito importante esse ambiente, por exemplo, que nós temos aqui, ou o ambiente de discipulado, de você caminhar junto com a pessoa, para que você traga para essa pessoa esse entendimento da paz. Porque muitas vezes as pessoas acham que vão vir para Cristo ou vão vir para a igreja e seus problemas acabaram, como diz, né, os produtos Tabajara. Não, irmão, seus problemas não acabaram, os problemas terrenos. Agora, os problemas eternos, sim, esses acabaram. Por quê? Porque está em Cristo. Então, quando nós trazemos, por mais que o irmão já é cristão, às vezes ele não tem compreensão daquilo que ele está inserido, como nós falamos na ministração, né? O irmão ele tem a opção de andar num bom carro e num carro mais velho. Às vezes ele não sabe dentro do que ele está andando, da obra completa qual ele foi inserido.
E esse também é uma das nossas tarefas de trazer os irmãos para essa consciência da obra redentora, daquilo que nos alcançou, do favor que nos foi dado. Amém? E entendendo, irmãos, se isso aqui é uma obra de Deus, isso aqui é um projeto de Deus. Deus que projetou tudo isso e fez tudo isso. Nós não demos pitaco nenhum aqui, irmãos. Nenhuma ideia nós demos para o Senhor. Ó, Senhor, faz assim. Então, se é uma obra dele, é impossível de ser desfeita. Isso nos traz o quê? A paz, que uma vez que eu fui salvo, eu estou salvo. Está garantida essa minha salvação. Amém? Ah, mas aí então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não, também não, porque o apóstolo Paulo também vai nos trazer essa consciência lá em Romanos capítulo 6. E agora, entrando no capítulo 4 de Levítico, você vai ver que capítulo 4, capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai tratar disso, do pecado e dos pecados. É importante a gente frisar sobre isso. Por que o pecado? Porque foi isso que o Senhor veio resolver na terra. O pecado. O pecado original, o primeiro, aquele que deu acesso ao pecado na terra, que foi o pecado cometido por Adão. Como é que nós podemos compreender a diferença entre pecado e pecados? Simples. Quando você olha uma árvore, por exemplo, uma árvore, uma laranjeira, ou seja, essa árvore é uma laranjeira, ou seja, é o pecado. Agora, as laranjas que ela vai dando fruto são os pecados, entendeu? Então, os pecados é o resultado do pecado, assim como as laranjas são resultado da, da árvore que ela é originária. Conseguiram compreender? Então, a árvore, o pecado. Os frutos, que são muitos, os pecados. Não adiantava o Senhor vir e ficar resolvendo os pecados. Se você tira a laranja do pé, você pode tirar todas as laranjas do pé. Se você não cortar a árvore pela raiz, o ano seguinte ela vai continuar gerando laranja. Amém? Então não adianta o senhor vir aqui e ficar resolvendo, é, sei lá, um problema com traição, um problema com bebida, com drogas. Não adianta o senhor resolver isso. Por quê? Porque a pessoa vai continuar. Não adianta o senhor ele curar um enfermo que ainda está morto. Não adiantava ele ressuscitar Lázaro, mas Lázaro ainda estava morto. Eternamente ele estava morto. Por isso que ele disse: para vocês é melhor que eu vá, porque eu tenho um outro problema para resolver, que é um problema eterno. Se eu não for, o Consolador não vem. Então, não adiantaria. Ia ter mais pessoas curadas, mais pessoas ressuscitadas, mas o que adiantava? Pessoas que estavam mortas. Agora, quando ele foi, aí sim, ele envia o Consolador e gera vida. Resolveu, matou a árvore na raiz, matou o pecado lá de Adão. Está resolvido. Então agora é disso que vai se tratar. Outra coisa, a Bíblia vai falar que agora nós não somos mais escravos do pecado. Então, uma vez que você é escravo, você não tem escolha, você vai fazer aquilo que o seu dono manda, que é pecar. Antes você é escravo do pecado, o que que você tinha que fazer? Pecar. Então você não tinha escolha. Agora o Senhor diz que nós não somos mais escravos. Então nós temos escolhas de não pecar. O porquê que eu acredito que o Senhor fez isso? Para nos ensinar a dominar, a governar sobre o pecado. E uma vez que a gente treina governar sobre o pecado, isso nos habilita também e nos condiciona para o reino, porque o reino vai falar de governo. Então eu chego no reino treinado a governar. Então, tudo isso aqui do plano do Senhor é um projeto perfeito que ele vai nos dar liberdade, treinamento e possibilidade de reinar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar ali rapidinho por capítulo 4 de Levítico, que agora ele vai começar aqui falando sobre os pecados e pecado. Amém?
Capítulo 4, então, versículo 1. Lembrando que o pecado, ele se trata da natureza do homem, e os pecados são os frutos dessa natureza. Bem, se você quiser anotar isso também, é importante. O pecado trata-se da natureza e os pecados são os frutos. Então, hoje nós estamos em Cristo. O que mudou em nós foi a natureza. Nossa natureza antes era pecaminosa, uma natureza morta, e agora não. Agora nós temos uma natureza de vida e de santidade. Essa é a nossa natureza. Claro, irmãos, que nós estamos nesse processo, né, de transformação. Levítico capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca das coisas que não devem ser feitas e agir contra alguns deles, vai começar assim. Agora, observe bem a ordem. Versículo 3: Se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado que ele pecou um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. Agora abra lá em Gálatas comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Eu vou ler, vamos ler lá do 19, para a gente ter um contexto. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, eh, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Vê que ele está falando agora de fruto? Por quê? Porque mudou a natureza. Essa árvore mudando a natureza vai dar outro fruto. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Olha que interessante. Então quer dizer que naquele altar de holocausto, quando nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo, como nós crucificamos a nossa carne, não foi só a carne que foi entregue. Aqui ele está dizendo, ó, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Então, tudo isso nós temos que entender. E por que que é importante nós entendermos? Porque muitas pessoas às vezes sofrem com a questão do pecado, com essa condenação. Por isso que a palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação para ele. Claro que nós não estamos aqui incentivando a você a se manter no pecado, mas entender que tudo isso você tem que deixar, assim como a carne você está entregando, as concupiscências, as paixões, todos os desejos carnais, elas estão crucificadas junto com a carne. Amém? Então, que você não fique com essas condenações, mas resista. Resista para que você herde o reino. E mais, aqui o Senhor mostra as obras da carne, né, os frutos resultantes das obras da carne e os frutos resultantes da obra do Espírito. Né? Então, se você talvez, mas como é que eu posso então discernir? É simples, você pega esse texto e vê o que é aqui obras da carne. E aí você pega aqui o que são os frutos, o fruto do Espírito. E você segue isso. Bom, são esses aqui os frutos. O fruto, né? Que se manifesta de várias formas. Amém? O restante, irmãos, deixa na cruz. Joga para cima do altar. Amém? Que esse padrão não não cabe mais a nós. E aí também, só abrindo um parênteses, isso também cabe todas as coisas que nos levam a ter esse comportamento. Vou dar um exemplo aqui. Tem alguns irmãos que acham que às vezes você, né, tomar uma bebida não tem problema. Se essa bebida for me levar a essas práticas antigas, eu tenho lá minhas reservas, meus irmãos.
Do meu conselho, eu digo assim, não beba nenhum tipo de bebida alcoólica. Do meu conselho. Mas, né, converse você aí com o Espírito Santo e ele vai te direcionar. Agora, tudo aquilo que vai me levar às práticas antigas, eu tenho que, no mínimo, ter uma cautela. Por quê? Porque se eu estou abandonando o velho homem para me renovar no novo homem e aprender desse novo homem que me criou a imagem e a sua semelhança, então eu deveria viver de uma forma nova. Eu recebi vida e tenho uma nova forma de viver. Eu tenho uma nova forma de praticar tudo. E isso se aplica a tudo, inclusive as nossas celebrações. Porque muitas vezes as nossas celebrações acabam nos levando a pecar. Então, tudo isso nós temos que o quê? Vigiar, colocar e apresentar diante do Senhor. Meditar, será o que que vai me levar a essa celebração? Ela é bíblica? Será que condiz com o Senhor? Qual é a historicidade dessa celebração, dessa festa? O que está por detrás disso? Será que essa celebração não me leva a pecar? Não me leva a ir contra aquilo que o Senhor nos direciona? Então, no mínimo que nós precisamos fazer é meditar sobre aquilo que nós vamos participar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova vida. É tudo novo. Nós gostamos de falar, né? Aquela frase: eis que tudo se fez novo. É mesmo? Será que tudo se fez novo mesmo, irmão? Se tudo fez novo, por que que nós vivemos ainda práticas antigas, né? Era só nós pensar um pouquinho a respeito disso. Glória a Deus. Vamos voltar lá, Levítico, no capítulo 4. E ele vai seguir dizendo agora o tipo da oferta e como que ele deve fazer. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho e matará o novilho perante o Senhor. Lembrando, né? Em posição de mãos, fazendo a identificação com o animal. 5. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergirá o sangue 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar de incenso suave, perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está na porta do tabernáculo da congregação. Tá? Então, para nós entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, eu vou compartilhar aqui uma foto para vocês compreenderem o que eles estão fazendo. Olha só. Aqui nós temos o tabernáculo. Aqui fora nós temos o altar de holocausto, a pia de bronze, que era com água para purificação. Nós temos, né, esse pátio aqui, que é o átrio. Nós temos essa primeira parte aqui, que é o lugar santo. E nós temos o Santíssimo Lugar, que é onde estava a Arca da Aliança. Amém? O que que ele está falando? Aqui, ó, bem na ponta do mouse, pequenininho, ele tem um outro altar. Hum, esse altar aqui. Deve se eu conseguir aumentar, mas acho que eu não vou conseguir aumentar aqui. Enfim, ó, esse aqui, ó, a imagem aqui só está virada, tá, irmãos? Ó, aqui nós estamos olhando do lado direito para lá, e aqui nós estamos olhando do lado esquerdo do tabernáculo, tá? Esse altar aqui é o altar de incenso. Então, nós temos dois altares no tabernáculo. O altar de incenso, que está no lugar santo, e nós temos o altar de holocausto. Esse altar de holocausto era onde era queimada a carne. Esse altar, já diz, é o altar de incenso, onde que você colocava um incenso, colocava fogo e ele subia como um aroma suave ao Senhor. Então, veja só, o que que eles faziam? Eles chegavam aqui fora, fazia todo o ritual de identificação, o caret, cortar, né, a degola, dividia o animal e ele separava em duas bacias o sangue do animal. O animal era colocado aqui dentro, né, dessa churrasqueira, desse altar, e o sacerdote, ele ia até essa parte aqui dentro, e nesse altar você vai ver que tem
4 pontas, que são os chifres do altar. Esses são chifres de animais que são revestidos. Esse altar aqui, ele é revestido de ouro. Dentro aqui, ó, tudo é ouro. O altar lá fora, de bronze. Esse altar aqui de fora, o altar de holocausto, também tinha as 4 pontas, os 4 chifres. Chifres, ele simboliza autoridade, poder, força. E todo o material aqui de dentro, todo de ouro. Então, o que que eles iam fazer? Pegava o sangue do animal, o sacerdote ia levar até essa parte aqui de dentro. E aqui diante desse altar, ele ia pegar a ponta do seu dedo, molhar no sangue e ia passar nas 4 pontas do altar. O restante do sangue, ele trazia novamente para fora e aspergia, ou seja, ele jogava nas laterais do altar. Para quê? Para que quando o sangue escorresse do altar e tocasse o chão, esse sangue clamasse por aquela vida que foi trocada, no caso, né, que foi oferecida. Lembra de Abel? Quando o Senhor diz assim: Caim, onde está o teu irmão? Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? E o Senhor diz para ele: Não, porque o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Porque quando o sangue de Abel tocou a terra, clamou por Caim. E aqui foi a mesma coisa. Quando esse sangue que está nas laterais toca no chão, ele clama ao Senhor pela vida que foi entregue, ou seja, pelo ofertante. Amém? Vamos seguir? Então veja que esse esse sacerdote, ele vai ter esse tipo de oferta. Ele vai sacrificar o animal, fazer todo o ritual, porém ele vai pegar um pouco desse sangue, levar diante do Senhor, diante do véu do Senhor, que é onde está ali aquele altar de incenso, e passar nos chifres. Amém? Aí agora nós vamos avançar para o versículo 13. Por quê? Porque esse capítulo 4 você vai ver que ele tem uma dinâmica nesse que o Senhor deixou aqui em todo o capítulo 4. No versículo 3, o Senhor vai estar falando do sacerdote, quando o sacerdote pecar. No versículo 13, observe que agora o Senhor vai estar falando assim, ó. E se toda a congregação de Israel pecar? Agora ele está falando da congregação. Aí anote aí, agora no versículo 22, eu não sei como é que está na sua versão, mas pode ser príncipe, pode ser líder, ou pode ser governante, que nem está na minha. Quando um governante ou quando um líder pecar. Amém? E no versículo 27, amém? Levítico capítulo 4, versículo 27, ele vai dizer se uma pessoa comum pecar. Então observe que o Senhor agora ele vai dando instruções como se fosse do maior por menor. Ele vai falando do sacerdote, depois de toda a congregação. Depois ele fala do líder e ele fala da pessoa individual, da pessoa comum. Amém? Nós vamos entender aqui o porquê. Ele vai dizer assim: e se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for oculta aos olhos da Assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor acerca das coisas que não se devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado em que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do tabernáculo da congregação. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e aqui ele vai continuar agora. Depois você pode ler aqui, a oferta e o processo vai ser o mesmo do sacerdote. Vai ser a mesma coisa. Agora, por que que é a mesma coisa? Porque aqui nós temos que entender algo aqui que depois nós vamos discorrer aqui no próximo, no próximos versículos. Aqui o Senhor ele está nos mostrando que todos os pecados vão ser perdoados, mas há diferença de consequências. E isso até hoje. Todo o pecado já foi pago. Ah, mas e alguém que assassinou, mas alguém que só mentiu? Irmão, foi pago. O pecado foi pago. Agora, o que é diferente são as consequências.
Às vezes a consequência para alguém que só mentiu é diferente para alguém que assassinou. Nós sabemos disso. Então, o Senhor está nos mostrando isso. Você pode ter consequências diferentes, mas o pecado, tudo já foi pago. Amém? Agora observe uma coisa. Lá em Êxodo, Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 21. Essa passagem aqui você vai ver o povo que Moisés tinha subido para o monte, passar aquele período com o Senhor, e o povo ficou no acampamento. E aí Moisés estava demorando muito, o que que o povo fez? Começou a pressionar Arão para fazer então um bezerro de ouro. Quem que era Arão? Somos sacerdote. Era a liderança maior. O que que ele fez? Ele deu a direção, ó, então traga os seus brincos, todos os seus pingentes, as coisas de ouro, vamos fazer o bezerro. Aí olha o que que o senhor, olha o que que ele vai dizer aqui. E disse Moisés a Arão: O que este povo fez a ti, para que trouxesses tão grande pecado sobre eles? O que que ele falou aqui? Ele não botou a culpa no povo. Moisés estava dizendo assim: foi você que trouxe a culpa sobre eles. Então, quando o Senhor nos mostra aqui no capítulo 4, primeiro ele fala sobre o pecado do sacerdote e depois da congregação, é porque normalmente quando um sacerdote peca, cai ele leva toda a congregação a pecar. E é demonstrado aqui nesse texto, neste capítulo de Êxodo. Veja que a culpa não foi do povo, foi da liderança. E daí nós temos também que ter um cuidado, irmãos, porque, só abrindo um parênteses, porque muitas vezes você vê isso nas igrejas ou, né, em todos os locais, onde os irmãos ficam pressionando a liderança. Ah, porque hora tem que pintar a parede de preto, hora tem que pintar a parede de azul, a hora tem que fazer desse jeito. Ah, pastor, acho que tem que fazer assim. Sendo que o pastor, ele sabe do que o Senhor chamou e de como tem que ser feito. E às vezes, por muitas pressões, o pastor cede e ele peca contra o Senhor e leva toda a congregação a pecar. Então, até isso nós temos que também ter cuidado, porque foi isso que aconteceu. Amém? E aí nós vamos ver aqui que, outro detalhe aqui que passou, quando o sacerdote ele leva essa oferta, ali no capítulo 4, quando o sacerdote leva, ele vai falar sobre aspergir 7 vezes, né, sobre, nas paredes ali, nas laterais do altar. E por que 7 vezes? Porque 7 aponta para a perfeição. Então, mostrando a perfeição desse sacrifício. Amém? Glória a Deus. Vamos então para o versículo 22. E ele vai dizer assim: quando um governante pecar, um líder, né, pecar, e fizer algo por ignorância, outra coisa também que é interessante, irmãos, falar sobre a congregação. Como é que a congregação pode pecar por ignorância? Assim como aquele povo lá no deserto fez. Qual foi a ignorância deles? A idolatria, a rebeldia, né, o Lashon Hará, essas rebeliões aí que às vezes os grupinhos que se formam. É isso. Isso são pecar pela ignorância. E aí muitas vezes você leva até mesmo a liderança a fazer a sua vontade e leva todo mundo a pecar. Amém? Quando um governante pecar, versículo 22, e fizer algo por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, Senhor, seu Deus, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpado, ou se o seu pecado, no qual ele pecou, vier a ser conhecido, ele trará uma oferta de um cabrito, tirado entre as cabras, um macho sem defeito. Veja que agora o animal é menor, é um cabrito. Os dois primeiros, tanto do sacerdote quanto para toda a congregação, era um novilho, era um animal maior. Agora, para o líder, é um animal menor. E aí o processo vai ser da mesma forma, todo aquele processo. Versículo 27, ele vai dizer assim: E se uma pessoa comum pecar, um indivíduo, por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor acerca das coisas que não devem serem feitas e for culpada, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier a conhecimento, então ele trará por uma oferta, olha só, um filhote
de entre as cabras, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que pecou. E aí vai fazer novamente todo o ritual. Ou seja, veja que aqui agora já é um animal menor. O que que isso nos mostra? Que há diferença de consequência. Por exemplo, dentro de todos os irmãos da congregação, se um irmão pecar, cometer um adultério, enfim, quem que vai sofrer? A consequência deste pecado vai vir sobre ele e a família, somente. Agora, é diferente se o pastor da igreja, que pastoreia às vezes 100, 200, 300 mil pessoas, se o pastor pecar, qual é a consequência? É muito maior. O impacto sobre a congregação vai ser muito maior. Veja, o que Arão fez afetou a toda a congregação. Então, por isso é que o Senhor está nos mostrando, o pecado em geral já foi pago, está pago. Porém, há consequências diferentes para as lideranças. Amém? Então, quanto maior, quanto mais lhe é, por isso que a Bíblia diz, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Por quê? Por causa das consequências. E aí você vai ver que aqui ele vai seguir o mesmo ritual, vai seguir esse mesmo padrão. Amém? Vamos abrir agora lá em Romanos, e aí nós já vamos encerrando. Romanos, capítulo 5, e o Senhor ele nos aconselha, como ele está falando aqui a respeito do pecado, ele aconselha a nós tratarmos do pecado como se fosse uma pessoa. Tratar o pecado como uma pessoa. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou, né? Na sua Bíblia aí você pode circular ou botar entre parênteses esse entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora avança ali para o versículo 17. Ele vai dizer assim: porque se pela transgressão de um homem a morte reinou. Agora você bota entre parênteses aí a morte reinou. Por meio de um homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora olha só, nós temos que pensar esse pecado, quando ele fala aqui sobre entrar, versículo 12: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós temos que pensar esse entrou como se fosse uma pessoa. Por exemplo, se eu dissesse assim, olha, eu vou ter que parar um pouquinho aqui porque o Joaquim entrou aqui. Vou dar atenção para ele aqui. Ou seja, quem é que entrou aqui? Uma pessoa. Então, veja que o pecado entrou no mundo. Então, nós deveríamos tratar ele como pessoa. E agora, no versículo 17, ele diz assim que ele reinou. E mais, quando o nosso Senhor veio para a terra, entrou nesta terra, quando ele morreu e ressuscitou, o que que ele vai fazer agora após isso? Reinar. E Cristo veio e morreu como uma pessoa. Então, da mesma forma, nós deveríamos tratar esse pecado como pessoa. O apóstolo Paulo vai falar também em Romanos 7:17. Então agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então coloca entre parênteses aí, habita. E aí agora você vai ter três palavras: entrou, reinou e habitou. E todos nós que estamos em Cristo temos essa possibilidade agora de entrar no reino, reinar com Cristo e habitar com Ele. Esse é o caminho de volta. Exercer esse governo. E o apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui, ele está falando sobre a carne dele. Quando você lê todo esse texto, é aquele famoso texto que o apóstolo Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É esse texto que o apóstolo Paulo, se você for ler todo esse texto aqui, esse capítulo, você vai ver o apóstolo Paulo falando isso. O que que ele está falando?
que o pecado que habita nele, ou seja, na carne dele, milita contra o espírito, contra o homem interior, que é Cristo. Então, com a mente ele serve a Cristo, mas com o corpo ele serve ao pecado. Ele diz: miserável homem que eu sou. Então, quando nós tratarmos como uma pessoa, nós vamos conseguir identificar muito mais quando essa pessoa estiver se manifestando. Por quê? Porque você não tem como expulsar essa pessoa, mas você tem como matá-la, não deixando ela governar. E dizendo assim: você eu já crucifiquei. Amém? Se você ler o capítulo 6 aqui de Romanos, o apóstolo Paulo vai iniciar dizendo assim, versículo 1: o que diremos então? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Então o apóstolo Paulo está nos incentivando, nos encorajando a dominar sobre o pecado. Claro, irmãos, que aqui, depois que ele fala isso, você vai ver ele mesmo confessando: olha, eu luto também contra esse pecado. Porque embora eu goste, eu reconheço a lei de Deus e vejo que a lei de Deus é boa, mas tem uma outra lei que opera nos meus membros, ou seja, no meu corpo, que é a lei do pecado. E aí ele fica militando, né? O espírito e a carne. Então, irmãos, é uma batalha, mas nós precisamos nos esforçar, entendendo que uma vez que nós, quando vamos, uma vez que nós recebemos a paz do Eterno, como nós falamos lá atrás, e nós vamos fazer a identificação, né? Nós vamos multiplicar ou vamos compartilhar a paz do Eterno com outras pessoas, essa paz envolve as boas novas, o Evangelho. Então a pregação do Evangelho também tem que vir não como uma pregação de causar medo nas pessoas, mas sim como uma conscientização, porque não é por medo que eu vou fazer a pessoa deixar de pecar, mas sim por uma conscientização de que ela precisa governar sobre, e ela, com a ajuda do Espírito Santo, em cada situação ela vai avançando, avançando. Por isso que, irmãos, é importante a gente sempre nos esforçarmos para viver uma vida baseada no que a palavra diz, o que o Espírito que está dentro de nós fala. Por isso que nós estamos ensinando, ministrando sobre as culturas do mundo, sobre a cultura do Senhor, sobre o Espírito que está dentro de nós e fala a nossa vida, e não viver por aquilo que a gente vê, mas sim por aquilo que está dentro de nós. Porque tudo isso vai nos levar a abandonar a velha vida. Quanto mais eu viver neste mundo, participando das coisas desse mundo, mais preso a ele eu vou estar. Quanto mais eu viver nas coisas do Senhor, nas coisas do alto, mais livre desse mundo eu estarei. Amém? Então, isso é uma forma prática para que a gente consiga vencer e governar sobre essa pessoa, sobre este pecado que nos faz tão mal. Glória a Deus. Vamos até aqui essa semana. Conseguimos aqui, acho que dar uma adiantada e fazer 2 aulas, né, em uma. Glória a Deus.